Prontinho. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Cumprimento e agradeço ainda servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. As pessoas que se fazem presentes no plenário e aos vereadores, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil, se temos número legal. Vereador Renato, vereador Ari, vereador Rodrigo, vereador Cleiton, vereador Rosemar, vereador Plauto, vereador Bosco, vereadora Camila, vereador Newton, vereador Vitor, vereador Wender. Senhor presidente, temos o número mínimo regimental necessário para o início dos nossos trabalhos. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, informou que os vereadores assinaram o livro de presença desta forma, havendo o número regimental, declaro aberto sobre a proteção de Deus, a terceira sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa do segundo ano de 17ª legislatura do ano de 2026. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido o vereador Renato Farias Ribeiro para fazer a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje, terça, 24 de fevereiro de 2026. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um corpo, assim também como respeito a Cristo, pois um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Coríntios 12, capítulo 13. Graças a Deus. Convido a senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para a leitura da ata da segunda sessão ordinária do segundo ano de 17ª legislatura do ano de 2026. Às 9h21 do dia 20 de fevereiro de 2026, no plenário Clarindo Borges, teve início a segunda sessão ordinária do segundo ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo vereador José Bosco do Nascimento Arantes. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vereador presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa, que hora se inicia. O senhor vereador presidente Bosquinho Arantes cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravado através do YouTube, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Plauto Azevedo Lima Neto, acerca da existência do quórum e agradecer as presenças do ilustre secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vanei Pereira da Silva, do engenheiro ambiental, senhor Rafael Teixeira Lima Móvel, e depois
serventuários da pasta que os acompanham, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo o número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a segunda sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do segundo ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao senhor vereador Ari Alberto Nascimento Costa a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente Bosquinho Arantes, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando à senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Borges, a leitura da ata da primeira sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do segundo ano da 17ª legislatura do ano de 2026, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. No instante em que o senhor vereador presidente justificou a ausência do senhor vereador Renato Farias Ribeiro por encontrar-se em compromisso institucional de seu partido na cidade de Goiânia. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Neném Trajano, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta desse 20º dia do mês de fevereiro de 2026, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que apresentaram-se para discursar o senhor vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes, aparteado pelo senhor vereador presidente Bosquinho Arantes, o senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém, o senhor vice-presidente vereador Plauto Azevedo Lima Neto, o senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, o senhor vereador Ari Alberto Nascimento Costa, o vereador Wender Freire Diniz, encerrando os discursos, a senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Borges, aparteada pelo senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém e pelo vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente José Bosco do Nascimento Arantes declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, instante em que inaugurou a segunda votação em relação ao projeto de lei número 33 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 29 de setembro de 2025, que estabelece preço público para a utilização de veículos e máquinas da frota municipal. Ao contar os votos de seus pares em relação ao projeto de lei número 33 de 2025, o senhor vereador presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, com todas as emendas apresentadas, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Ainda nesse laborioso dia, o senhor vereador presidente inaugurou a segunda votação em relação ao projeto de lei número 35 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 9 de outubro de 2025, que estabelece preço público para a utilização de espaços destinados à comercialização temporária de bebidas e alimentos nos eventos promovidos pelo município com realização de apresentação musical. Ao contar os votos de seus pares em relação ao projeto de lei número 35 de 2025, o senhor presidente constatou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, com todas as emendas apresentadas, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Empregando a marcha necessária ao labor legislativo desse dia, o senhor vereador presidente procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 37 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 6 de novembro de 2025, que fixa o valor de diárias para motoristas em viagens a serviço do município, bem como indenização de despesas efetuadas em viagens por agentes políticos do Poder Executivo. Ao contar os votos de seus pares em relação ao projeto de lei número 37 de 2025, o senhor presidente registrou a aprovação definitiva da matéria por maioria, com todas as emendas apresentadas, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Encerrando o labor legislativo desse dia, o senhor vereador presidente, em virtude da convocação formulada através do ofício número 34 de 2026, datado de 18 de fevereiro de 2026, que pretende esclarecer a nossa população sobre o descarte irregular do lixo em nossa cidade, concedeu uso da palavra ao senhor Ivanei Pereira da Silva, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao senhor engenheiro ambiental Rafael Teixeira Lima Móvel, para as perguntas e respostas, explanar sobre o tema. No uso da palavra em discussão, apresentaram suas indagações
e obtiveram respostas. A senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Borges, que inclusive cobrou respostas aos ofícios por ela encaminhadas e não esclarecidos, bem como que, diante da falta de dados sobre os contratos firmados para descarte de lixo, afirmou que formalizaria suas perguntas não respondidas por ofício. Nesse instante, o senhor Wagner Pereira da Silva, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, afirmou que sim, que poderá as inquirições que responderá às inquirições que lá chegarem. O senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém, o senhor vereador subtenente Ari Alberto, o senhor vereador Vitor Lucas Guilherme, o senhor vice-presidente, o senhor vereador Plauto Azevedo Lima Neto, o senhor vereador Wender Freire Diniz, e encerrando as perquisições, o senhor vereador presidente Bosco Arantes. Oportunidade em que o senhor vereador presidente agradeceu as presenças, observando que futuramente estes poderão ser novamente convocados para responder novos questionamentos. Às 12h15, o senhor vereador presidente, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Borges, lavra esta ata contendo 4 lavras digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura da ata, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Convido ao senhor secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Matérias da ordem do dia. Lei número 020, leitura do projeto de lei número 027/2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, data 5 de setembro de 2025, que dispõe sobre a vedação, a nomeação e contratação de pessoas condenadas por crime previsto na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, no âmbito da administração pública do município de Abadiânia e das outras providências. Segundo item, leitura do projeto de lei número 002/2026, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressista, datado em 19 de fevereiro de 2026, que autoriza o município de Abadiânia a doar a área pública para fim de construção de unidades habitacionais de interesse social e das outras providências. Terceiro item, leitura do requerimento número 002/2026, de autoria conjunta do ilustre vereadora Camila Cristiane Borges, novo, e do ilustre vereador Rodrigues Gomes de Belém, que sugere que seja enviada a proposta à Câmara Municipal de Abadiânia, versando sobre o enquadramento de nossos monitores, a recém-aprovado na Lei Federal 12.356, de 6 de janeiro de 2026. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pela prazo até de 10 minutos. Alguém? Vereador Rodrigo. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais pares, bom dia aos servidores da casa, bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de ser breve nesse tema livre de hoje. Gostaria que encaminhasse ao prefeito, ao secretário de saúde, sobre a previsão de encaminhamento do projeto de lei que faz a readequação salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Uma vez que existe uma lei federal vigente e essa casa precisa fazer com que esse projeto tramite o mais rápido possível, porque tem que fazer essa readequação salarial anual. E até o presente momento já estamos chegando no mês de fevereiro e o projeto ainda não chegou nessa casa. Então, gostaria que encaminhasse esse ofício, senhor presidente, para o secretário de saúde e ao prefeito, solicitando um projeto versando nesse sentido da readequação salarial dos agentes de saúde e agentes de endemias. No mais, são essas minhas palavras. Desde já, muito obrigado e desejo a todos um bom dia. Mais algum vereador? Vereador Vitor. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas e todo o público que está nos ouvindo
em casa e aqui presente. Presidente, quero começar com duas frases de reflexão, né, para a gente iniciar a semana. A política gosta da traição, mas não perdoa o traidor. E a ingratidão é o veneno do mau caráter. Com essas frases, presidente, quero trazer aqui, não é a primeira vez, um novo relato daquela famosa "eu sou o pai do filho". Aconteceu aqui esses dias com o vereador Renato, já aconteceu com outros vereadores, a maioria se cala, porém eu, Vitor, não dou conta de me calar. Uma porque eu tenho vergonha na minha cara, e outra porque eu tenho uma história aqui nessa cidade. E uma história que a minha família começou lá atrás, e se Deus quiser eu quero continuá-la e dar muito orgulho a todos. Na última sexta, eu fui informado pela servidora da Subsecretaria do Estado de Energia e Telecomunicações de Cidade Inteligente, que a Badiânia tinha sido contemplada não por internet. A internet já tinha sido até instalada lá no distrito de Abadiânia Velha. Foi instalada ali nas proximidades da igreja, né, vereador Wender? Uma conquista minha do vereador Wender, em uma visita no dia 15 de abril de 2025, que fizemos a esta subsecretaria. Uma subsecretaria nova no estado, mas que está bastante atuante e trazendo bastante benefício que o povo precisa. Pois bem, no dia 15 de abril de 2025, eu e o vereador Wender conversamos com os servidores lá, pois eu tinha visto o edital aberto sobre Wi-Fi grátis para pontos turísticos e telefonia, instalação de novas antenas de telefonia, também em pontos turísticos que não eram cobertas ainda no estado de Goiás. Saindo de lá, ainda naquela ocasião, havia um diálogo meu com o prefeito. Então liguei para ele de pronto, falei: prefeito, conseguimos aqui um projeto bastante importante para a Badiânia. Só que isso não depende só da Câmara. A gente foi atrás e a gente conseguiu. Como emendas, que todos os vereadores aqui sabem, após isso, depende do Executivo. O Executivo tem que fazer o cadastro, tem que entrar, mandar ofício, mandar a documentação do município. Pois bem, eu acho que ele não entendeu muito o que eu estava falando naquele dia. Ele falou assim: não, pode ficar à vontade, fala aí com o pessoal da prefeitura, quem for de ofício aí, quem for resolver, e resolve aí. Pois bem, falei com o pessoal que era responsável, encaminhei toda a documentação que seria pertinente, encaminhei tudo para ele. Ok. No dia 13 de maio, 1 mês e 2 dias depois, encaminharam a documentação. Aquele ofício que o prefeito postou na rede social dele, né, com uma frase infeliz: seguimos focado em trabalho e resultado, porque desenvolvimento se faz com ação, não com histórias mal contadas. Pois bem, estou aqui hoje esclarecendo a história mal contada. E aí a população vê quem está contando a história mal contada. No dia 3 de maio, o prefeito encaminhou o ofício, passou para o secretário, né? Não foi nem para a subsecretaria, ele mandou para o secretário de governo geral. Acho que é secretário de governo geral. Mandou para ele e ok. Vida que segue. No dia 20 de fevereiro agora, na sexta-feira, a mesma servidora que tivemos essa reunião lá no dia 15 de abril, me mandou a seguinte mensagem: bom dia, Vitor, tudo bem? É com grande satisfação que o governo de Goiás comunica a publicação do termo de homologação do programa Goiás Mais Digital, o qual segue em anexo para conhecimento. Informamos que na tabela publicada, e mandou tudo, e a publicação do Diário Oficial. Eu falei: oi, Natália, obrigado, a Badiânia foi contemplada, temos que prosseguir com algo? Só aguardar. O próximo passo será a assinatura do compromisso. Ok. Aí o prefeito me vai na rede social dele e publica uma foto falando que ele conseguiu internet
para Barra Amarelo, Canarim e Três Veredas. E aí eu fui lá e comentei. Falei, opa, falta colocar aí quem foi que conseguiu o benefício. E aí ele vem e bota essa frase com o ofício dele. O ofício do dia 13 de maio. E a minha visita e meu ofício, 15 de abril. Qual que vem antes? Se não souber fazer data no calendário, eu vou ensinar lá. Pois bem, não importa agora em diante quem trouxe o benefício. O importante é que a Badiânia será contemplada. E a Badiânia pode contar com o meu trabalho. Eu e o vereador Wender saiu daqui para ir para lá para essa reunião, porque vimos que o edital estava aberto e eu tenho amigos lá dentro dessa subsecretaria. Mas agora em diante, o que importa é que a Badiânia foi beneficiada. Mas não faz isso não, isso é muito feio. Levantar cedo todo dia e trabalhar e buscar o benefício é mais bonito do que ficar achando ser pai do serviço dos outros. Porque se a gente levanta cedo e vai trabalhar e traz o benefício, no mínimo é o reconhecimento que a gente tem que ter. Se hoje a gente é considerado oposição ao governo, não publica, igual fez com o CEPS. O CEPS da cidade, eu consegui um feito histórico para a cidade. A Badiânia, abaixo de 20 mil habitantes, é a única cidade que tem CPamento de rua em rua. Hoje pode trazer transtorno? Pode, mas o benefício é maior. E como o senhor Reinaldo disse, Reinaldo Contígio, uma figura política de Abadiânia, o CPamento já era necessário, a Abadiânia está crescendo. E as melhorias têm que vir. E cadê que postaram na rede social da prefeitura o CEPS? Não postou, por quê? Porque foi o vereador Vitor e o vereador Wender que conseguiu. E o benefício para a população? E o informativo para a população? Isso não vale, isso não importa. Vamos levantar cedo e trabalhar. É mais bonito do que roubar serviço dos outros. E esse aqui, essa frase, seguimos focados em trabalho e resultado. Que trabalho que a Badiânia está tendo? Que resultado que a Badiânia está tendo? Que a única coisa que eu vi esse governo fazer até agora é essa fachada aqui na prefeitura, que tem 6 meses que está fazendo e não termina. E agora começou uma obra lá na garagem. O que tem que falar, eu falo. Você está fazendo, parabéns. Agora o resto que está fazendo, nada é trabalho dessa gestão. É tudo deixado. É tudo obra empenhada deixada. É tudo dinheiro deixado pelo outro ex-prefeito. Então, não publica isso não. Fica feio demais ficar retrucando vereador na rede social. Se eu tivesse errado, nem postado nada eu não tinha. Se eu tivesse errado, nem postado aquele comentário eu não tinha. Então, a gente tem aqui que fazer o verdadeiro serviço da Câmara. Quem é base, quem é oposição, isso não importa não. O serviço da Câmara tem que ser feito. A Câmara não pode ser cartório da Prefeitura. Chegar um projeto de lei aqui, bater um carimbo de aprovado, sem nenhuma emenda, sem nada e devolver para lá. O reflexo daquele veto meu, da vereadora Camila e do vereador Wender já está acontecendo. O que eu estou vendo de gente me mandar vídeo de carro lá na Vila Góes, em Anápolis, dormindo na rua, de carro lá em Goianésia toda semana, de carro lá em Alexandre, em Brasília, toda semana, dormindo lá. Isso é brincadeira, gente. Vamos fazer o papel do vereador aqui, os 11 juntos, e quem for base, que seja base, mas seja base na hora que precisar. Na hora que não precisar, vamos fazer o papel do vereador. São essas minhas palavras, presidente. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Vereador Wender. Bom dia, senhor presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento a todos os colegas vereadores, cumprimento a todo o público presente e a todos pelas redes sociais. Quero aproveitar o gancho do Vitor aqui, e falar também que isso aí é inadmissível, o prefeito ficar fazendo isso aí, Em vez de fazer isso aí, publicar, eu acho que a política ela tem que ser feita de diálogo. Um bom diálogo, eu acho que resolve tudo. Não precisa ficar em rede social. Ele sabe muito bem que fomos a gente que fomos lá. Ficou aí provado para tudo, esclarecimento. Porque senão ele ainda vai acontecer com mais vezes. Então, eu acho assim, Poder Executivo, Poder Legislativo podia chamar a gente, reunir, conversar, porque senão é a Abadiânia que vai ficar perdendo, é a população de Abadiânia, o povo de Abadiânia que vai perder. Então, o prefeito, na hora que for fazer um negócio desse aí, conversar com a gente, saber quem buscou,
Não é querer levar o mérito, não. A hora que tiver de aplaudir, nós vamos aplaudir. Mas nós não vamos encurvar diante de fazer o nosso papel aqui, não, gente. É nenhum vereador. É igual o Vitor falou, vereador da base, o que ele colocou que não é da base. Então, eu acho que tem que ter um respeito nisso aí. E outra coisa que eu quero trazer aqui também, de novo, é sobre o distrito de Planalmira, aquelas ruas lá. Então, o prefeito precisa esclarecer para a população, quem tiver à frente daquelas obras lá, porque não tem condições de ficar daquele jeito lá. Está nas redes sociais, está em grupo, aí eu expliquei. Aí tem gente que vem, me liga de manhã, liga à noite, liga toda hora procurando saber como que vai fazer para levar menino em colégio, para andar com os carros naquelas ruas lá. E aí eles me vêm e ainda falam que o Poder Executivo não sabe o que está acontecendo. Claro que sabe, eu falei para ele que não podia passar as máquinas naquelas ruas, gente. Lá se colocar, passar as máquinas naquelas ruas lá, igual ele passou por lá debaixo da BR lá, não tem condição, não tem jeito de andar, agora não tem como. O período não ajuda, por que não fez o serviço lá antes, no período da seca, igual eu falei, expliquei para ele. Tem foto minha aí publicada desde o ano passado, na época, na mesma época, e continua o mesmo erro. Falei para ele, prefeito, não pode mexer nessas ruas aqui, na época da chuva, e se não fazer um cascalhamento aqui, não tem como. Expliquei, faz um cascalhamento em uma rua só, pega uma rua do lado de baixo da BR, faz um cascalhamento bem feito, para o povo pegar e trafecar nela. Agora olha lá, não tem como ninguém sair na rua. Está lá para todo mundo ver. O ano passado ele cometeu o mesmo erro em Abadiânia Velha, e eu falei aqui, e está lá, sem consertar o erro, até hoje, né? Vai 1 ano e 2 meses, e está o erro lá. Por quê? Todos os prefeitos que assumem aqui, em Abadiânia, quando chega no período da festa de Abadiânia, eles dão aquela golibada lá em Abadiânia Velha, por causa da festa. Isso é todos, mas que faça o serviço certo. Foi lá o ano passado, fez o serviço lá, tudo bem, parabéns, ficou bem feito o serviço. E nós estamos aqui para elogiar também, nós não estamos aqui só para criticar não. Mas o que acontece? Na época da chuva vai lá e arranca o telhado do fora e está lá até hoje sem fazer. E licitação, em 1 ano não deu conta de fazer uma licitação para tampar aqui lá. Aí vem agora e comete o mesmo erro que cometeu do ano passado, comete lá nas ruas de Planalmira. Isso não pode acontecer não. Então, quem está na frente do serviço, eu não sei quem está na frente daquele serviço lá, precisa dar uma explicação para a população o que vai fazer, precisa cascalhar uma rua lá, para os pessoal da rua, da paralela do lado de baixo ali, a gente já está correndo atrás, vocês viram aí, tem um ofício nosso, meu, do vereador Vitor, do ex-prefeito Zé Diniz, a gente levou até lá o ministro Renan Filho, está aí, foi dia 11 que nós levamos, amanhã eu vou lá de novo com o Zé, quero até convidar você, Vitor, a gente vai lá de novo, acompanha a gente lá, porque precisa resolver aquela situação lá. Aquela situação não tem condição mais de ficar o jeito que está, os comerciantes lá e a população sofrendo com aquilo lá. E eu não vou me cansar não, eu não vou parar não vou curvar não. Eu vou até o último dia que eu tiver aqui, do meu mandato, eu vou correr atrás até que aquele negócio lá seja resolvido. Então, gente, precisa resolver o negócio lá, eu vou aguardar. Vou esperar aí, porque está no período da chuva, esperar ver o posicionamento do prefeito Dr. Itamar sobre o que vai fazer para aquelas ruas lá de Planalmira, para o povo ter melhor jeito de sair de casa, de andar de carro. De moto eu nem vou falar, que se o cara sair de moto lá agora com esse período da chuva, vai cair. Porque não está tendo condição de andar nem de a pé lá. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras e que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Vereadora Camila. Presidente, cumprimentando o senhor, eu cumprimento aqui os colegas vereadores. Cumprimentando o ex-prefeito Reinaldo Pontilha, eu cumprimento todos que estão presentes aqui no plenário. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Capivari e todos que estão nos assistindo. Eu trouxe uma situação aqui, já foi trago para essa casa em outras ocasiões, em outras legislações inclusive, mas como não foi atendido, eu vejo que é um assunto de extrema importância, até porque se não fosse, não teria continuação desse pedido, dessa solicitação.
são redutores de velocidade. Lá na Avenida Ouribes Gontijo e também na Rua Rui Barbosa. A gente sabe que redutor de velocidade ele vem justamente para reduzir a velocidade daqueles que passam por ali, de carro, de moto, e para garantir a segurança dos transeuntes. Então, vamos fazer essa solicitação aqui para a Prefeitura, para que seja encaminhada para o setor competente, o mais rápido possível, até porque quebra-molas eu acho que é a sua forma mais fácil e mais barata, para que eles façam essa análise para que façam esses quebra-molas nos pontos mais críticos daquela região, lá do Lindo Horizonte e próximo ali à Vila Almada. Bom, a outra questão, que eu também tenho certeza que chega aqui para outros vereadores e que também não pode continuar acontecendo, é a falta de medicação. O mais básico, que são os analgésicos, como também daqueles de uso contínuo controlado. Eu não consigo compreender, saber que a Secretaria de Saúde, a gestão passa por desafios, a gente sabe que um momento ou outro sim vai passar. Mas eu não consigo compreender por que falta medicação, principalmente essa de uso contínuo. E todo mês o paciente depende dela, todo mês as farmácias, a secretaria sabe que o paciente vai lá na farmácia pedir pegar essa medicação. Não é nem pedir, é pegar, porque é direito dele. E aí eu venho trazer aqui mais uma situação e vou pedir novamente, presidente, que eu acho que eu já pedi umas 4 vezes, mas não custa pedir mais uma, um ofício para pedir como é que foi feito o planejamento e o gasto, se é que já foi usado o valor do custeio de R$1 milhão para a saúde que a deputada Leida Borges encaminhou. Vocês recordam que eu venho cobrando isso, já tem, desde o dia que foi feito o pagamento, que eu até já me esqueci a data, mas já tem bons meses. Então, vamos reiterar mais um ofício solicitando, porque eu preciso saber se está faltando medicação é por quê? É porque não tem dinheiro? É porque o problema, mais uma vez, é na licitação? Porque eu nunca vi uma prefeitura para ter problema na licitação como aqui em Abadiânia. Ou se é falta de gestão. E, além do mais, é de conhecimento de todos nós aqui que o laboratório que existe aqui na nossa cidade de análises clínicas não fazem todos os exames, principalmente aqueles mais complexos. Mas a gente sabe também que existe um carimbinho lá na Secretaria de Saúde que carimba o exame que não faz aqui no município, o vereador leva lá e carimba. Eu queria saber qual que é o critério que o secretário escolhe para atender esses exames. Se é de acordo com a cara de quem está pedindo, porque prioridade não deve ser. Se é a prefeitura que está pagando, somos nós, somos a população que está pagando também. E esse valor desse custeio de R$1 milhão serve para isso, para manter funcionando a medicação. Eu sei que R$1 milhão é pouco se for tratar a saúde toda, se for para bancar a saúde. Mas por que existe escolha? Eu peço o exame, nem resposta eu tenho. Mas a gente sabe que é diferente o tratamento com alguns vereadores. E quando deixa de me atender, de não responder o meu ofício ou a minha mensagem, não está deixando de responder a Camila vereadora, não. Está deixando de responder a pessoa que está precisando. Se não mudar essa forma de tratar a população, vai ficar mais difícil ainda. Porque, para mim, isso aqui é um desgoverno. Então, mais uma vez, presidente, por gentileza, pedir para que o nosso jurídico confeccione esse ofício solicitando lá os redutores de velocidade, como eu falei, na sua forma mais simples, que são os quebra-molas, solicitando também por que está faltando a medicação e também em relação aos exames, até porque existe um valor de R$400 mil que já foi pago, inclusive, para que seja construído um novo laboratório de análises clínicas aqui no município. Até agora eu não vi movimento nenhum sobre isso. E é justamente para poder economizar. A construção desse laboratório é para que faça mais exames, uma vez que já existem equipamentos guardados há um bom tempo lá na secretaria, que daqui a pouco vai se perder. Então a gente precisa de resposta disso também. Obrigada. Será enviado, vereadora, os seus ofícios ao jurídico aqui para que tome as providências. Mais algum vereador deseja? Vereador Plauto. Bom dia, senhor presidente. A sua pessoa, cumprimento os demais pares. A pessoa do meu tio ex-prefeito Reinaldo Gontijo, cumprimento a todos que se fazem aqui presente e cumprimento também a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
Rodrigo, se você me permite, eu gostaria de acompanhar o ofício que trata do reajuste dos agentes de saúde e endemias. Pode sim. Autorizar, vereador. Essas são minhas palavras, presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Cleiton. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, onde eu cumprimento o Reinaldo também. Obrigado, Reinaldo, por estar aqui, essa casa de lei. Major Godoy, funcionário da casa, Rádio Capivari e os internautas que estão nos acompanhando aí. Eu queria fortalecer aqui também essa fala da vereadora Camila em relação a um redutor de velocidade que eu solicitei em ofício, né? Não fiz requerimento. Aqui na proximidade do Colégio dos Pequeninos. Algumas mães me procurou, né, para ver a possibilidade aqui nessa avenida. Chegando nos Pequeninos, o pessoal chega na rotatória em alta velocidade. Tacílio Fernando Lima. E outro assunto também em relação à antiga Avenida JK, Avenida Orives, é uma urgência da sinalização horizontal e vertical ali e o estacionamento, porque ali na altura ali da drogaria ali do China, eu acho que até ali no Bazar de Floricultura Ramos, ela tem uma extensão de 2,5 metros aproximadamente de estacionamento. Aí o pessoal que nos finais de semana aí estão passando ali para comprar alguma coisa, eles para com lancha, para com caminhonete ali. O que está acontecendo? Os empresários ali, os comerciantes fizeram abaixo-assinado, inclusive eu peguei essas assinaturas ali para melhorar a questão do estacionamento, né? Largar mais ali aquela avenida, né? Inclusive veio um engenheiro de trânsito aqui, eu não lembro o nome dele, mas Rodrigo, você vai saber quem que é, que deu uma opinião muito boa, porém eu acho que pode prejudicar os comerciantes em relação à rota ter um sentido só, entendeu? Mas Ali eu acho que é do DENIT, né, não? Na verdade, assim, é um abacaxi complicado, né? Porque você pede para a Triunfo devolve para a prefeitura, a Triunfo, eu acho que está falindo, ou não quer atender. Em 2017 mesmo, fiz um requerimento pedindo uma rotatória com tartarugas ali em frente, aquelas tartaruguinhas de terrestre, né? Em frente ao China, porque estava tendo muito acidente e tal, né? Aí eles colocou uma justificativa que não pode atender, porque tem uma modalidade de carreta que chama LS, que ela, tipo aquela cegonha, que ela não faz, né? Aquela rotatória ali. Aí não atendeu, morreu gente ali já, né? É um trânsito assim muito complicado, ninguém sabe quem está na mão, quem está entrando, a pessoa entra na contramão, entra na rotatória em alta velocidade, enfim, né? Então, basicamente, nesses mais de 10 anos aí, 9 anos, né, que a gente pediu essa solicitação, não foi atendido de forma alguma na época, nem agora, a Triunfo não vai atender, nem o DENIT. Então, eu acredito que essa solicitação do estacionamento é para melhorar o fluxo ali. E tem essa baixa assinada com mais de 80 pessoas que assinou. Então, fortalecendo esse pedido, né, da vereadora. E em relação às lombofaixas também, né, que eu acho que a lombofaixa, me lembro, tem que ter um processo mesmo para fazer, né? Porque não pode fazer quebra-mola mais, eu acho, né? Mas a lombofaixa pode. E é uma necessidade urgente em alguns pontos aí, né? Que está ficando muito perigoso aqui em Abadiânia, esses encontros de avenidas aí, né? Na porta ali do supermercado Felipe mesmo, na época, final de 2017, assim que foi feito o alargamento ali da Maurílio Beires, que eu lembro que foi uma luta aqui, a Angelina era presidente, tinha uma sobra do duodécimo da época que o Éder foi presidente, sobrou aí R$100 e poucos mil. Aí o prefeito Zé Diniz, mais a bancada aqui, decidiu que esse dinheiro fosse devolvido para a prefeitura para fazer esse alargamento lá, você lembra? Você era vice, você lembra, né, Bolsa? E acabou sendo feito, melhorou bastante, o pessoal parou de reclamar porque a rua era pequena, de fato, né? Então, assim, essas modificações têm que ser feitas, entendeu? Então,
a gente fortalecer e reenviar esse ofício novamente, fortalecer o pedido aí da vereadora, comunicar ali com o pessoal da antiga Avenida JK, que hoje é a Avenida Orives, para ver se melhora um pouco, né? Porque a demanda aumentou bastante, né? Devido ao fluxo aí do lago, Corumbá 4, e até mesmo aqui as pessoas que passam por Abadiânia veem que o comércio deu uma potencializada e acaba parando ali, né? A gente tem restaurante, a gente sabe qual que é a necessidade desses pedidos aqui. Mas é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, em réplica ao vereador Carlos Cleito. Vereador, acredito que diante de todas essas circunstâncias e solicitações, acredito que a gente tem que solicitar ao Poder Executivo a viabilidade de um estudo técnico para a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana e, posteriormente, convocar os agentes de trânsito, porque eles passaram no concurso, eles estão aptos a trabalhar, não adianta a gente ficar aqui pedindo para pintar faixa aqui, arrumar ali, estacionamento, de que lado que tem que estacionar, se não tivermos uma secretaria estruturada, aonde a gente vai cobrar. Secretaria de obra, quem que são esses profissionais lá dentro que está apto para a gente deliberar e encaminhar essa solicitação para que essas melhorias cheguem? Uma vez que a Abadiânia hoje é o portal do lago, Corumbá 4. Se você for olhar, a Abadiânia hoje é o portal mais estruturado para receber os turistas do lago Corumbá 4. E nós, verdadeiramente, não estamos preparados. O povo ali naquela região ali da Avenida JK estaciona como se fosse lá na Índia. Cada um do seu bom senso. Ali, para você dar uma ré ali, meu Deus. Às vezes você tem que pedir para uma pessoa que está junto com você no carro, olha aí lá de fora, espere um pouquinho aí. Aí depois a pessoa entra, aí você engata e sai. Por quê? Então temos que criar essa secretaria. Senhor presidente, estudar a possibilidade de criar a Secretaria de Mobilidade Urbana e convocar os agentes de trânsito. Precisamos fazer um trabalho educativo em Abadiânia, ter um engenheiro de tráfego dentro dessa secretaria também, para que ele viabilize e transforme igual a Anápolis está sendo transformada. Olha o tanto que melhorou depois que o Márcio Correia entrou em Anápolis. Tanto que viabilizou o trânsito. Aquele trânsito ali do viaduto Ayrton Senna, que era um problema de anos e anos, desde que a Anápolis foi criada. Mas a partir do momento que foi se pensada a viabilidade de um estudo de criação de uma secretaria que instituiu várias funções ali dentro, pessoas que você possa cobrar. E é nesse sentido que a gente tem que procurar e encaminhar ao Poder Executivo esse estudo, para que a gente possa direcionar um ofício específico para a área. A gente está pautando isso desde o mandato passado. Estacionamento aqui, o povo estaciona dos dois lados. Ali na proximidade ali do Banco Itaú nem se fala. Da lotérica também, meu Deus. Para você entrar ali dentro, saindo da Avenida Geraldo da Joaquim Alves, ali para adentrar a Avenida Geraldo Rodrigues Santos, você tem que adentrar dentro da avenida. Correndo o risco de você ter que engatar uma ré ali e voltar, porque se o carro estiver correndo demais, o povo está respeitando nem a faixa. E essas faixas também têm que ser mantidas, porque elas vão compactando ao longo do tempo com o impacto dos veículos que vão passando, principalmente esses pesados que vão ter sinalização, né, vereador? Não está sinalizado. Educar o povo, respeitar os pedestres que estão passando a faixa. Quantas vezes que eu já vi pedestre passando a faixa, o povo passa do lado do carro correndo. Então, assim, temos que trabalhar essa parte educativa, estruturar a Secretaria de Mobilidade Urbana, igual tem já em Alexandria, que é uma realidade muito próxima da nossa aqui. Lá a gente vai lá, a gente se adapta. Tem rua que pode entrar, tem rua que não pode. E nós se organiza. Está na hora de a Abadiânia se organizar também. Tem recurso, a gente tem corrido atrás de muito recurso para viabilizar muita coisa. Então pedimos encarecidamente ao prefeito e toda a sua equipe técnica o estudo de viabilidade de criação da Secretaria de Mobilidade Urbana e posteriormente o chamamento dos GCM e também, conforme foi reforçado na sessão anterior, e dos agentes de trânsito também, porque senão não adianta a gente reforçar em papel e ficar questionando e fazer baixo assinado, não. Temos que estruturar a secretaria e saber aonde procurar e cobrar. Desde já muito obrigado pela réplica. Vamos fazer um ofício em conjunto aqui, vereador Cleito, todos assinam aqui e vamos estar mandando ao senhor competente para estar resolvendo isso. Só rapidinho. Concedido. Lembrando que ano passado eu fiz esse requerimento, vamos reiterar ele. Fiz um requerimento solicitando a convocação dos agentes de trânsito
e fiz um solicitando a contratação temporária de engenheiro de trânsito. Vou falar aqui de novo, engenheiro de trânsito aqui na cidade, 60 dias, ele resolve o problema da cidade inteirinha com, vamos botar que ele ganha 10 mil por mês, com 20 mil resolve o problema da cidade inteirinha e ele pode ir embora cuidar do serviço dele. Respeite mais sua opinião, vereador Rodrigo, mas se a gente criar mais uma secretaria aqui em Abadiânia, a gente vai ficar com mais ministério do que Brasília. Uma cidade do tamanho de Abadiânia, a gente já tem acho que 14 secretarias. Né? Ou então 14, se cria um departamento, vereador, departamento estruturado de obra, isso. para a gente não, já cobrar. existe, já existe. Já existe o departamento de trânsito dentro da Secretaria de Obras. Mas então o que falta é a convocação dos funcionários que foram aprovados em concurso público. Isso eu já mandei para lá no passado, não tive resposta, não é novidade nem surpresa. Então vamos todos os 11 assinar essa reiteração junto para mandar para lá solicitando essa contratação. Porque o que me deixa, assim, às vezes, um pouco surpreso é a forma da resposta do ofício. É uma resposta de um ofício de forma genérica. Não tem prazo, não tem informando nada. Então, para mim, eu não tinha conhecimento que tinha esse departamento lá dentro. Então, saber quem é essa pessoa lá dentro para a gente poder cobrar. As lombofaixas são todas já danificadas. Aqui as canaletas do lado, meu Deus, próximo ali do Goberia, ali mesmo, da loja Asmari, fica uma piscina lá. Além de juntar acúmulo de resíduo, ali gera proliferação de urina de rato, que indício de hantavirose, leptospirose, que pode contaminar humanos também. A gente tem conhecimento disso, a questão de saúde pública, aquela água acumulada, e não é só lá não, em vários locais, aqui na proximidade aqui também da igreja, aqui na porta aqui da Câmara, aqui, ó. Então são vários locais, precisamos, a gente passa nessas situações, eu tenho certeza que esse pessoal tem visto. Eu tenho reforçado isso com o prefeito, vamos cobrar, pessoal, Abadiânia é um portal turístico, independente se fosse também, tem que cuidar. Cadê a programação do Tapa Buraco? Está lá no horizonte. Senhor presidente, falei só 3 minutos aqui rapidinho. Em réplica, vereador Cleiton. Se você cobrar não funciona, imagina. Senhor presidente, falei só 3 minutos aqui rapidinho. Em réplica, vereador Cleiton. O Ender falou do cascalhamento. O pessoal da Goiânia chegou a começar lá o trabalho? Não, né? Não, começou sim. Começou por essa semana? A semana passada. Ah, tá. É só para reiterar aqui. A gente fez um pedido, inclusive foi um dos motivos de eu estar lá na Goinfra, foi essa, né? Eu recebi um ataque aí de um companheiro, acho que ele não pensou em chegar aqui e falar. Fui pedir a questão do recapeamento, né? E essa questão do patrulhamento rural, né? Que eu acho que tanto Planalmira quanto todos os setores de Abadiânia precisa da Goinfra mais ainda, né? Essa questão do município ser muito grande e tal. E só dando aqui também sequência na palavra do Vitor aqui em relação à gratidão, ingratidão, eu acho que é isso, tá? Eu mesmo não atropelo ninguém aqui nos seus requerimentos, não. Tenho muita tranquilidade de falar isso aqui, sou muito mais homem que político, não preciso andar armado nem nada para falar que eu sou mais homem do que alguém, né? Tenho 4 crianças para criar, então não tem tempo de ficar bajulando homem e nem vereador, entendeu? Eu acho que a questão do respeito aqui nessa casa em relação às demandas, isso aí é específico, né? E a amizade minha com o Pedro Salles é algo entre eu e ele, né? E órgão de governo e do município não tem dono. A gente está aqui, é passageiro, isso. Eu acho que tem que respeitar a demanda do Ender, do Vitor, da Camila, de qualquer um outro aqui, independente. Estamos aqui independente da quantidade de voto, né, de cada um. Então, assim, eu peço respeito comigo, até então eu vou respeitar e vou dar um tempo para as pessoas pensarem em relação ao que fala sobre o meu mandato, né, que o povo me concedeu. Então, estou aqui emprestado, né, até 2028, que é onde a gente sabe que a gente vai estar, né, se Deus conceder, nós vivemos lá. E pode ter certeza que da minha parte, Vitor, Wender, Camila, Nilton, Bosco, é uma das coisas que eu priorizo, tá? É respeito, né? Às vezes a gente entra aqui
Você não precisa nem falar, né, Bela? O Ari, né? Então, assim, nós temos história aqui. Está aqui o seu Reinaldo, que foi prefeito, né, Reinaldo? 30 anos atrás, né, um grande amigo, gosto muito dele. É um exemplo de pessoa do nosso município, né? Então, assim, esse respeito começa aqui. Se a gente não tem, a gente tem que entender que começa aqui, vem de casa, entendeu? Não aceita ataques, né? Tem que entender o que aconteceu, de alguma forma. Não pode ser tratado desse jeito, porque aqui tem homens e mulheres, pai de família. Então, voltando na fala do Vitor aí, tem que respeitar os requerimentos, sim, tá? Eu acho que a questão da gratidão, isso é algo importante aqui nessa Câmara, né? Esse pedido lá do Plano Almira foi feito, sim, por várias outras pessoas. Eu fui lá pedir recapeamento, tem o ofício dessa situação do Paponzal, lá do Barreiro também, né? Visitei o Barreiro e outras várias regiões de Abadiânia que precisam, entendeu? Mas aqui dentro dessa casa eu acho que a questão do respeito a cada um, ela tem que ter sim, tá? Estou aqui no meu segundo mandato, já tem 5 anos e 2 meses que estou aqui e nunca desrespeitei ninguém. Então é o mínimo que eu peço, é isso, tá? Isso aqui é o mínimo, né? Que a gente tem que ter um pelo outro. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Aproveitando a oportunidade que o vereador Carlos Cleito elucidou, vereador, gostaria de saber se o presidente da Goinfra nos informou a possibilidade, a programação, quando vai ser começado esse recapeamento aqui em Abadiânia? O Pedro Salles, na verdade, pediu um protocolo, né, da prefeitura, não só do recapeamento. Até falei isso aqui um dia desse na minha fala, que precisa fazer um cadastro no programa na Goinfra, né, para que eles prestem conta disso, né. Estão fazendo isso pelo estado afora, e a informação que eu tenho e que o gabinete do deputado Hamilton Filho também tem, que foi ele que nos acompanhou lá, né, sempre ele que está nos acompanhando na Goinfra. Então, assim, estamos aguardando a Goinfra com essa resposta, entendeu? O ofício está lá, protocolei, né? E estou cobrando. Tem o Goiás, que a gente faz comunicação com ele, que é o que responde mais rápido, recebe a gente ali mais rápido, né? Foi uma janela que todos os vereadores naquele dia lá abriu. Eu lembro que estava lá o Nilton, o Bosco, o Plauto, o Neném, eu, Rodrigo, Ari, o Renato, e assim, alguns deu sequência independente em algumas demandas, né? E eu escolhi essa para que assim fique mais fácil de eu ter essa comunicação em relação ao recapeamento, né? Porque é uma necessidade de Abadiânia em alguns pontos críticos aqui. Todo mundo sabe disso. Um dia desse tinha uma cobrança sobre o Aplino Jaime, ali perto da creche. Então tem várias situações, né? Só que cada um pode sim e deve pegar suas demandas, né, que ele acha que é necessário, sem atropelar ninguém. Eu acho que essa questão de respeitar o trabalho do outro, né, e um dos fatos, assim, dos pedidos meu na Goinfra que eu estou em cima é essa questão do recapeamento, que é o que as pessoas têm cobrado de mim, né. Igual da oftalmologia, né, quando eu não estava aqui na Câmara, que eu trabalhei no Estado, foi uma área que eu vi que tinha muita necessidade. Quando o atual prefeito assumiu o Itamar e o Valtinho, eu falei para eles, tem muita demanda em Abadiânia de oftalmologia, né? E não estava regulado, mas eu me senti na obrigação de buscar recurso e trazer esse benefício aqui para Abadiânia, né? E acabou que, de fato, nós tivemos a ajuda aí de vários outros deputados, né? Glauchinho da Focus, pastor Jefferson Rodrigues, Zacarias Calil, né, a pedido do Rodrigo. Então, assim, mas a necessidade vem e acaba que algumas pessoas, assim como a Camila cobrou essa questão do R$1 milhão aí dos medicamentos, e acaba que ela fica, né, ali incumbida de ficar em cima daquilo. Ela que buscou e tal. Então, essa do recapeamento, eu estou aguardando a resposta da Goinfra, né? Eles têm um cadastro lá e um tempo para apresentar isso para os municípios. Eu não sei se é porque tem a questão da eleição, né? Mas o Pedro Salles já, inclusive, mandou uma mensagem falando que o mais rápido que ele puder, ele vai mandar para a Abadiânia.
Muito obrigado, senhor presidente. A réplica ao vereador Wender. Ô, Cleito, só para te esclarecer melhor aqui, o que é a reivindicação minha e da população lá? Porque eu estou lá na condição de vereador hoje, estou lá mais próximo da população do Distrito Planaltina. Eu não sou contra, você sabe muito bem que eu não sou contra o ofício. Eu não sei quem é que quer levar palanque, quem não quer, eu quero é que resolva. Por que eu estou esclarecendo aqui? Porque tem muita gente procurando. Agora, o má planejamento é que está errado. Vai lá. Por isso que eu te perguntei. Porque... Vai lá e consegue, igual. Vocês falaram que fizeram o ofício, eu não sei quem fez o seu ofício e levou para lá. Parabéns. Não, de patrola eu não fiz, né? Então, fala assim, quem fez, foi parabéns. Do recapeamento e de algumas pontes ambadianas que precisava cadastrar. Patrola eu não fiz. Aí eu escutei falando, por isso que eu te perguntei, porque eu não tenho acompanhado. Quem acompanha isso aí, todo mundo sabe, é o Renato que acompanha essa questão das patrolas aí. Não, né? Eu não sei. Igual eu já falei aqui uma vez, mencionei até o vereador Renato, eu não tenho ciúme disso. Isso. Eu sou a favor de fazer. Eu só estou falando o má planejamento. Como que você vai mexer no Distrito de Planaltina lá, que está lá para vocês verem? Vai lá. Eu convido vocês a ir lá ver a situação que está na porta daqueles comerciantes e nas ruas que passaram a máquina no período de chuva. Por que não fez o serviço no período da seca? Como que você vai pegar uma patrola hoje e tacar ela na zona rural para fazer estrada aí? Amanhã chove, vai levar todo o serviço. Vai perder o serviço, isso é gasto. Isso é verdade. Então, tem que ter um planejamento nisso aí, é só isso. A questão não é essa. Agora, está no período de chuva, passou a máquina naquelas ruas, lá não tem como andar, que vocês podem ir lá. E não tem pessoa melhor do que eu não. Fiquei lá 8 anos na gestão passada, como subprefeito, eu conheço. Portanto, não passaram as máquinas lá. Por quê? Porque na oportunidade que eu estava lá como subprefeito, eu não conseguiria cascaiar aquelas ruas. Igual eu expliquei. Está aí a atual gestão, o prefeito doutor Itamar, já falei com ele, doutor, não mexe aqui. E se o senhor mexer, se o senhor não cascaiar a rua que o senhor mexer, o senhor cascaia, porque senão não vai ter como andar nela. E tá lá para todo mundo ver. Esse é só o questionamento nosso lá. Não tem condição de andar do jeito que tá lá. E eu volto a frisar. Se eles continuarem mexendo lá do jeito que tá, no período da chuva, e não fazer um cascalhamento bem feito, lá não consegue andar de carro nem de moto. Vai andar a pé, vai dificultar para levar menino para o colégio. Então, está complicada a situação lá. O questionamento meu é só esse, mas que precisa ser feito, precisa de mais. Parabéns para quem correu atrás, tem que correr mesmo. Esse é o meu questionamento lá. Mais algum vereador? Vereador Renato. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia ao público presente. Eu vou ser bem breve aqui na minha fala, só quero esclarecer um pequeno detalhe. Tem vários detalhes a ser esclarecido, mas eu vou falar apenas só da questão da patrulha rural mecanizada. Eu acho que deve sim ter vários pedidos para conquistar algum benefício, seja lá qual for, né, para o nosso município de Abadiânia, que o objetivo de todos nós vereadores é um objetivo só. Tem que ter vários pedidos. Esses vários pedidos é para reforçar enquanto o benefício não está autorizado, ainda não foi liberado. Eu não vejo sentido quando já está definido, quando já está liberado, quando a patrulha já está no município, sendo conduzida pelo vereador Renato, né, desde o dia 5 de janeiro de 2026, aí chega para fazer um pedido para realizar uma ação numa região que já está sendo realizada. Porque o cronograma, igual eu disse lá atrás, era o quê? Santa Lúcia, Planalmira e depois região do Lago Corumbá 4. Acesso 1, 2, 3 e anel viário. Como ia demorar a chegar lá, o Pedro mandou uma patrulha mecanizada para fazer apenas a 139, que é uma GO. E a gente ficou lá trabalhando lá em Santa Lúcia. E esse prazo que eu fiquei lá em Santa Lúcia à frente dessa patrulha, eu acho que todos os vereadores acompanhou, a comunidade acompanhou, foi no período chuvoso também. Só que eu tive estratégia para trabalhar. A gente não teve problema algum lá em Santa Lúcia com a questão de atoleiro. A gente não teve nenhuma reclamação de moradores lá da região, tanto da área urbana, dentro de Santa Lúcia, quanto da zona rural, da Fazenda Mato Comprido, que a gente arrumou tudo. Acesso da Dona Geralda, acesso do Carlinha, acesso até Capelinha,
Mato Comprido, a gente atravessou para outra avenida da Tia Alice lá em cima, o Neném mesmo sabe disso, passou pelaquela ponte, saiu naqueles loteamentos, tudinho, fez um trabalho de excelência, vereador. Não tivemos problema. Por quê? Porque houve estratégia lá nesse trabalho, o qual eu estava à frente. Quando eu mobilizei esse equipamento, na sexta-feira, véspera de carnaval, terminei lá em Santa Lúcia, meio-dia, mobilizei às 14 horas o equipamento para Planalmira. Como já estava cheio de cacique, cheio de estrelinha querendo tomar frente da obra que já estava definida desde o início do ano, para mim, eu tirei fora, vereador. Eu falei, fica com vocês. Então, assim, a merda que está lá hoje, graças a Deus, eu estou tranquilo, eu não tenho responsabilidade alguma. Porque se eu tivesse à frente dessa obra lá em Planalmira, inclusive me ligaram ontem para mim poder ir lá e tomar frente, eu falei, não, agora que a merda está feita, vocês se viram. Se eu tivesse lá, jamais eu ia passar uma lâmina de uma moto niveladora no chão batido. Porque o chão batido não existe passar uma lâmina no chão batido. Você tem que esperar o momento certo é você jogar o cascalho, jogar o material, quebrar o material, compactar e jogar mais 2 camadas e fazer o trabalho de escarificação de grade, depois compactar. Aí vira osso, até precisa até do carro-pipa para jogar água por cima. Se chover até ajuda. Mas agora que tá a merda feita, um monte de gente me ligou e falei, opa, peraí, essa obra aí eu passei ela para frente. Entendeu? Se eu vou assumir daqui uma semana, daqui 2, eu não sei. Mas hoje, essa responsabilidade que está aí hoje não é minha. Então são essas minhas palavras. Então eu acho sim que o ofício ele é bem-vindo, mas antes do benefício chegar, antes do benefício ser designado, mas depois que já chegou, perde o valor, perde relevância, não tem mais serventia alguma. E é isso aí, pessoal, são as minhas palavras. Obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador? Vereador Ari. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, pessoa na qual cumprimento todos os demais edis. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do meu ilustre amigo Reinaldo Contígio, ex-prefeito, tabelião da nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença, Reinaldo, Carlinhos Rabelo, Godoy e todos que se fazem presente neste plenário. A título de curiosidade, Reinaldo Contígio, quando prefeito, me deu a oportunidade de trabalhar também na prefeitura, abriu as portas, né, para a vida pública, diga-se de passagem. E num dado momento, Reinaldo, nunca te contei isso, ninguém sabia. Naquela época, eu vim resolver um negócio aqui, buscar um documento a pedido de alguém, e aqui na Câmara, e estava tendo sessão. Por curiosidade, estava tendo sessão, e eu parei assim, como o senhor está aí, fiquei observando e falei, um dia eu vou estar ali também. Desde aquela época, para você ver o que é, ó. Entendeu? Então a gente vem trabalhando para isso aí, é um projeto de longa data. Mas, em relação à questão de hoje aqui, senhor presidente, queria ressaltar a fala da vereadora Camila Borges em relação ao pedido das faixas elevadas para a Avenida Eurípides Montijo e a Avenida Rui Barbosa. Eu já protocolei, mas eu já tenho um bom tempo, já tenho uns 6 meses, também não fui atendido. Um dia desse conversei pessoalmente com o prefeito a respeito desse pedido e eu ressalto a importância de nós, os 11 vereadores, assinar um único ofício solicitando novamente para ver se eles entendem a necessidade de ser colocado. A gente ouve crítica às vezes aí por parte de alguns ignorantes, eu assim vejo, porque fala, já tem 92 quebra-molas na cidade, vão pedir mais. Mas 92 quebra-molas às vezes não foi o suficiente para evitar 2 mortes na Avenida Eurípides Montijo, naquele trecho ali que segue da Cerâmica do Zé Brechó para a Vila Almada. Coincidentemente, as 2 mortes a menos de 200 metros uma da outra. Coincidentemente, 2 garotos de 14 anos. Um em 2017 e o outro agora, né, no começo desse ano. O que causa muita tristeza, muita comoção em toda a cidade. Então, acho importante a gente reforçar esse pedido em nome dos 11 vereadores para ver se o responsável entende de forma diferente. É notório, todos sabemos que tem que ser feita licitação devido ao valor da faixa elevada, mas que se faça, né? Faça uma licitação só e faça onde está havendo necessidade. Em relação a outro pedido também que já foi feito
pelo vereador Neném Trajano, foi feito por mim, relacionado à questão da luz, a luz ali do trecho do canteiro central. Acredito que vários outros vereadores também já fez requerimento, ofício solicitando o religamento, né, a religação dessas lâmpadas, e até que, enfim, né, trago a notícia de que está sendo feita a licitação, está marcado agora para a próxima semana, e já fazer a aquisição do material e, consequentemente, a troca. Informo também a população da Varginha. Houve muita reclamação, muitos pedidos, chegou em alguns vereadores aqui, e na data de... Hoje é terça, não sei se foi segunda ou sexta-feira passada, acredito que foi segunda. Eu já vi lá uma publicação, foi mandado para mim de que está sendo feito lá a reestruturação daquele buraco que foi aberto ali, estava trazendo perigo para os transeuntes, para as pessoas, né, os condutores que ele passa. Então está sendo resolvido também essa situação aí lá da Varginha. No mais, é só desejar um bom dia a todos, agradecer e estamos aqui juntos para trabalhar com todo mundo, sempre em prol da população de Abadiânia. Seja bem-vindo também, meu amigo Netinho, que você faz presente. Um abraço. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, ontem, passando ali próximo das barraquinhas, ele passando entre a faixa levada ali de baixo daquela passarela, me evidenciei com um buraco muito grande ali na proximidade daquele ponto de ônibus. Encaminhei para o assessor técnico Pérez, da Triunfo Concebre, e ele acabou de informar que a equipe técnica vai estar vindo para verificar não só lá, mas outros buracos ao longo da rodovia, no perímetro urbano da cidade de Abadiânia. E depois reiterar com ele, Ari, também, que é amigo nosso, para que ele venha aqui na Câmara no dia de sessão, para que a gente possa dialogar com ele e passar outras demandas também, que tem muitas reivindicações por parte dos demais vereadores também, até mesmo para conhecer e saber se essa responsabilidade dos acessos também são deles, ou é da DENIT, ou é do município, como que funciona nesse sentido. No mais é isso, é para caráter de informação que a equipe técnica da Triunfo vai vir para resolver esse problema desse buraco lá, que está, antes de chegar na faixa elevada ali da passarela, já está uma cratera lá muito grande. Se não resolver isso o quanto antes, a dimensão e a proporção tende a aumentar. Muito obrigado pelas palavras. Vereador Ari, vou reiterar o ofício aqui. Quem quiser assinar com a gente, passar. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Quero agradecer também a presença do meu amigo Reinaldo, Netinho, Tenente Godoy, Carlinhos. Obrigado pelas presenças e volte sempre a essa casa de lei. Contando o número legal, vamos iniciar os trabalhos deste dia, momento em que convido a senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges Novo, para a leitura do projeto de lei 027, de autoria do senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, que dispõe sobre vedação e nomeação de contratação de pessoas condenadas por crimes previstos na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2026, no âmbito da administração pública do município de Abadiânia e da outras providências. Projeto de lei número 27, de 5 de setembro de 2025. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública do município de Abadiânia para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração ou de provimento efetivo mediante concurso público, seleção simplificada de pessoas que tiverem
sido condenadas definitivamente por sentença transitada em julgado por infração penal dolosa baseada no gênero praticado contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou qualquer relação íntima de afeto, nos termos previstos pela Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a mesma Lei Maria da Penha. Parágrafo único. Esta lei torna nula a nomeação, posse ou contratação para cargos ou empregos públicos de pessoa condenada por decisão judicial transitada em julgado, desde a condenação até o decurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Artigo 2º. Para o cumprimento do disposto nessa lei, o órgão competente da administração pública municipal deverá exigir a certidão de antecedentes criminais para fins de ingresso no serviço público. Parágrafo único. A administração pública deve guardar sigilo dos dados a que obtiver acesso, adotando todas as medidas necessárias para resguardar a privacidade da pessoa que é objeto da consulta. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, aos 5 dias do mês de setembro de 2025. Mensagem justificativa. Nobres pares apresentam à consideração do soberano plenário uma iniciativa que tem como objeto estabelecer critérios restritivos para o ingresso, contratação e permanência de pessoas em cargos, empregos ou funções públicas no âmbito do município de Abadiânia, especificamente no que se refere àquelas condenadas por crimes previstos na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. O painel de dados do LIC 180, lançado em agosto de 2025, Excelências, indica que de janeiro a julho de 2025 foram realizadas 594 mil atendimentos à Central de Atendimento à Mulher, com 86 mil denúncias de violência contra mulheres, um aumento de 2,9% em comparação ao mesmo período de 2024. Nesse sentido, os dados mostram que a violência contra a mulher no Brasil continua sendo uma crise grave e multifacetada. É evidente, senhoras e senhores vereadores, que políticas públicas mais robustas, focadas em prevenção, proteção, apoio às vítimas e enfrentamento às desigualdades étnico-raciais são urgentes e fundamentais. Nem se alegue aqui que se quer perpetuar a pena de um condenado. Excelências, em vez de prever especificamente a limitação temporal de sua aplicação por 8 anos, contados a partir do documento da pena imposta, respeitando assim o artigo 5º do inciso da linha B da Constituição Federal, é de se dizer que tais vedações para a proposta não impedem a violência, mas ao menos contribuem para inibir a sua ocorrência. Posto isso, buscando dar efetividade ao discurso de combate à violência contra a mulher, o presente projeto é apresentado como forma de impedir que a administração pública direta e indireta do município de Abadiânia seja maculada pela imoralidade, levando ao serviço público pessoas com tal histórico, razão pela qual convido vossas excelências, meus pares, a apoiarem a aprovação e a esta pretensão. Atenciosamente, Gabinete do vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, aos 5 dias do mês de setembro de 2025. Presidente, concluída a leitura do projeto de lei. Obrigado, vereadora. Encaminho a matéria à assessoria jurídica e às comissões permanentes para emissão dos seus pareceres, em prazo legal. Convido agora ao senhor secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para a leitura do projeto de lei número 002/2026, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressista, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas públicas para fins de construções de unidades habitacionais de interesses sociais e dá outras providências, Ofício número 21/2026, Abadiânia, 19 de dezembro de 2026. Excelentíssimo senhor vereador José Bustos Nascimento Arantes, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Senhor presidente, em par da satisfação e cumprimentá-lo, faço do presente para encaminhar a apreciação dessa augusta Casa de Leis em regime de urgência, o projeto de lei número 002/2026, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a doação de áreas públicas para fim de construções de unidades habitacionais. Atenciosamente, Itamar Vieira como prefeito.
Projeto de lei número 002/2026, 19 de dezembro de 2026. A Câmara Municipal de Ibadiane, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ou encargos das áreas públicas pertencentes ao patrimônio do município de Ibadiane, as seguintes áreas públicas pertencentes ao patrimônio do município de Ibadiane, a seguir, descrita, que serão destinadas exclusivamente a construções de unidade habitacional de interesse social voltada à população de baixa renda. Objeto da matrícula R4/461 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Ibadiane. A área pública municipal localizada no loteamento Eubiópolis do distrito de Planalmira, com a área de 7.898 metros e 54 centímetros quadrados, confrontando-se entre as ruas 1, 2, 22 e 24. A área pública municipal localizada no loteamento Eubiópolis do distrito de Planalmira, com a área de 7.898 metros e 54 centímetros, confrontando entre as ruas 3, 4, 25 e Avenida 5. Áreas públicas municipais localizadas no loteamento Eubiópolis do distrito de Planalmira, com área total de 6.894 metros e 49 centímetros quadrados, confrontando as ruas 3, 4 e 21. E as áreas públicas localizadas no loteamento Eubiópolis do distrito de Planalmira, de 7.898 metros e 54 centímetros, confrontando entre as ruas 7, 8, 24 e 5. Outra área. Versículos, capítulo 5. A área pública localizada no loteamento Eubiópolis, distrito de Planalmira, total de 7.898 e 54 centímetros, confrontando entre a rua 7, 8, 21 e Avenida 4. A área pública municipal localizada no loteamento Eubiópolis, distrito de Planalmira, uma área de 7.898 metros e 54 centímetros, confrontando entre a rua 11 e 19. A área pública municipal localizada no loteamento Eubiópolis, no distrito de Planalmira, uma área total de 8.798 metros e 54 centímetros quadrados, confrontando entre a rua 1 e 4, 11 e 22. A doação poderá ser efetivada a outros entes públicos. A entidade sem fins lucrativos com finalidade estatutária voltada à promoção habitacional, cooperativa habitacional, associação comunitária ou social que comprove capacidade técnica operacional para a execução de empreendimentos habitacionais. Terceiro artigo. A doação prevista no lei terão os objetivos específicos à execução de projeto público ou interesses sociais de habitações. Artigo 4. As doações serão formalizadas por instrumento público contendo cláusulas obrigatórias de encargos e reversão em favor do município, caso o donatário não inicie as obras no prazo de 36 meses a contar do lavramento da escritura. Utilize o imóvel para fim diverso do previsto na lei. Destine a unidade habitacional à família sem observância dos critérios de renda estabelecidos pelo Programa Nutricional de Interesse Social. Artigo 5. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Ibadiane, Estado de Goiás, 19 de fevereiro de 2026. Itamar Vieira Gomes. A justificativa. O projeto de lei que dispõe sobre autorização e doações de áreas públicas municipal para fim de construções de unidades habitacionais de interesse social, localizado no distrito de Planalmira. Loteamento do Eubiópolis. O loteamento do Eubiópolis foi definido como zona especial de interesse social, portanto, o desenvolvimento de unidade habitacional para família de baixa renda.
se mostre adequado naquela região. Nesse sentido, depois de regularizar o processamento, as áreas poderão ser doadas à entidade responsável por implementar o programa nutricional. Ressalva-se que constará no instrumento público de doação e reversão do imóvel do patrimônio municipal. Caso o donatório não execute o projeto no tempo estabelecido, portanto, esperamos a aprovação dessa augusta Casa de Leis. Precisamente, Itamar Vieira Gomes, prefeito municipal. Concluída a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Para finalizar as matérias de hoje, concedo agora o uso da palavra à senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges Novo, para proceder com a leitura do requerimento, indicação e de lavra conjunta com o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, que requer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhe o ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, nos termos do artigo 100 e 101 de nosso regimento interno, sugerindo-lhe que seja enviado proposta à Câmara Municipal de Abadiânia, versando sobre o encaminhamento de nossos monitores recém-aprovada a Lei Federal 12.356, de 6 de janeiro de 2026. Com a palavra. Nobres Edis, a Lei Federal número 12.306, de 6 de janeiro de 2026, alterou a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, promovendo relevante avanço ao reconhecimento jurídico da educação infantil. A nova legislação, senhores vereadores, considera como professores da educação infantil, devendo ser enquadrados na carreira do magistério, aqueles que exercem função docente e atuam diretamente com as crianças educandas, com formação mínima em nível médio, modalidade normal, magistério ou superior, e que tenham sido aprovadas em concurso público, independentemente da designação do cargo, tais como monitor, recreador, auxiliar de desenvolvimento infantil, entre outros, desde que atendidos os requisitos legais de formação e de ingresso no serviço público. A norma consolida o entendimento pedagógico que dá a indissociabilidade entre cuidar, brincar e educar como princípio estruturante da prática docente nessa etapa da educação básica. O artigo 4º da Lei Federal, da Lei número 12.356, de 6 de janeiro de 2026, estabelece que o disposto nesta lei será regulamentado por ato do Poder Executivo do ente responsável por sua implementação. Esse dispositivo é de suma importância, pois impõe aos prefeitos municipais o dever de adotar medidas legislativas e administrativas imediatas, sob a pena de geração de passivos trabalhistas e afronta à legalidade. A nova legislação sancionada não é autoaplicável, pois há necessidade de regulamentação da nova norma por meio de instrumentos normativos próprios e também adequados, a partir das características, condições e critérios de cada sistema de ensino. Somente após essa regulamentação será possível realizar um eventual enquadramento de cargos e funções. Nesse sentido, a Lei Federal número 12.356, de 6 de janeiro de 2026, pode abrir uma janela histórica de valorização profissional para nossos monitores, que atuam em creches e pré-escolas, já que, embora a lei não trate diretamente dos cargos de monitor, o texto traz um elemento central: o reconhecimento não se dá pelo nome do cargo, mas pelo conteúdo das suas funções exercidas. Uma vez efetivado,
O enquadramento, o município deverá assegurar obrigatoriamente o pagamento do piso salarial profissional nacional do magistério, de forma proporcional à jornada de trabalho, bem como a reserva de no mínimo 1/3 da carga horária para atividades extra-classe, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei Federal números 11.738, de 16 de julho de 2008. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, exercendo o nosso dever de atuar em prol da nossa comunidade, apresentamos essa súplica de enquadramento de nossos monitores, a recém-aprovada Lei Federal número 12.356, de 6 de janeiro de 2026, convidando vossas excelências a acompanharem tal requerimento. Ao teor do exposto, pedimos e aguardamos o deferimento e aprovação. Vereadora Camila Borges, primeira secretária do 2º ano da 17ª legislatura, e vereador Rodrigo Gomes de Belém, vereador eleito para a 17ª legislatura. Concluída a leitura do requerimento, presidente. Em discussão, algum vereador deseja discursar a respeito ao requerimento, indicação apresentado conjuntamente pelo senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges Novos, e pelo senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres vereadores e população de Abadiânia que nos acompanha pelas plataformas sociais, venha, através dessa tribuna, tratar da aplicação da Lei Federal 15.326, de 2026, no âmbito da rede municipal de ensino. Essa legislação ela trouxe um importante avanço a reconhecer expressamente como profissionais do magistério da educação básica aqueles que exercem função docente na educação infantil, independentemente da nomenclatura do cargo, desde que atendida a formação mínima exigida pela legislação educacional. Na educação infantil, sabemos que cuidar e educar são dimensões indissociáveis do processo pedagógico. Por isso, a análise desse enquadramento funcional deve-se considerar não apenas o nome do cargo, mas principalmente as atividades efetivamente desempenhadas no cotidiano escolar e na sua natureza pedagógica. Destaco que em nosso município há um número significativo de monitores escolares com formação em magistério e pedagogia, que atuam diretamente no acompanhamento dos alunos, especialmente das crianças com necessidades especiais, desempenhando funções que integram o processo educativo. Diante desse cenário, eu e a vereadora Camila Borges apresentamos requerimentos solicitando ao Poder Executivo estudo técnico e jurídico sobre a aplicação da referida legislação no município de Abadiânia, visando a segurança jurídica, organização administrativa e valorização dos profissionais da educação. Como vereador da Câmara Municipal de Abadiânia, reafirmo meu compromisso com a valorização de todos que constroem diretamente a educação pública em nosso município. Finalizo reafirmando: valorizar quem educa, cuida e inclui é investir diretamente no futuro de Abadiânia. Porque uma educação verdadeiramente inclusiva começa quando reconhecemos, respeitamos e valorizamos todos que fazem a escola acontecer todos os dias. Muito obrigado, que Deus abençoe a Abadiânia. São essas minhas palavras em prol da defesa do presente requerimento, senhor presidente. Vereadora Camila. Termo de leitura. Vereadora Camila. Bom, Novos Edis. Recentemente, nosso município ele convocou os aprovados no último concurso público, né, para o cargo de monitores escolar. As nossas escolas e creches já contam com a atuação desses profissionais e, portanto, essa função já existe, né? Então, assim, o que a gente propõe em conjunto aqui nesse requerimento, que é simples, mas também que é de uma extrema importância, é esse enquadramento legal. Eu acho que ele visa principalmente, além da legalidade, a organização. E, assim, é uma proposta muito justa e responsável a considerar, inclusive, se a gente for fazer uma análise aqui da própria Câmara, dos projetos que a gente tem votado e das cobranças que a gente recebe, principalmente em relação
aos professores que estão com seus passivos trabalhistas atrasados, né, que acabou virando precatórios. Então, é uma forma também de evitar. Claro que o principal aqui é valorizar esses profissionais. A lei está muito fresquinha, então a gente sabe que é possível enquadrá-las. E nesse sentido que a gente pede que vocês acompanhem a gente nesse requerimento para que o Executivo analise essa possibilidade o quanto antes de incluí-las, né, nessa lei que chegou agora e que a gente pode, inclusive, evitar lá na frente esses passivos trabalhistas que gera até um ônus maior para a Prefeitura, porque a gente sabe que isso vem acrescido, né, de juros e tudo mais. Então, a proposta é muito simples, eu espero contar com a aprovação de vocês. Importante reforçar, senhor presidente e demais colegas vereadores, que esse recurso vem do Fundo Nacional de Educação. Então, o município não vai ter despesa com esse recurso. A partir do momento que fazer essa readequação, essa organização estrutural desse salário desses profissionais, encaminhando para o MEC, o recurso vai vir. Então, não vai onerar o fundo de participação do município, ou seja, o cofre público. Esse recurso vai vir dentro do recurso do Fundeb. Então, cabe mais a força de vontade do Executivo de fazer esse estudo técnico e reestruturar e fazer com que esse recurso chegue no contra-cheque de cada profissional desse, que é mais do que merecido receber esse valor. Pois, presidente, só para também concluir, além da gente não estar criando cargo nenhum, até porque também não é da nossa competência fazer esse tipo de propositura. Então, é mais mesmo, presidente, para organizar toda essa... colocar dentro da lei, enquadrar não somente os monitores, se houver também recreadores, né? Não é o caso atual, mas se vir a ter também, fazer uma lei que já enquadre tudo que puder incluir no que tem lá no texto da lei. Eu quero só parabenizar vocês pelo requerimento, que é de grande importância. Eu já tive também reclamações sobre isso aí, que venha do Poder Executivo que trabalhe mais, que põe esse advogado jurídico desde lá para trabalhar. Está muito lento. Comece a trabalhar, a resolver as coisas. Aí paga um advogado caríssimo aí para vir aqui uma vez na semana, manda os projetos para cá, para a Câmara, tudo errado. Você tem que estar devolvendo projeto lá no dia da sessão. Então, põe esse pessoal para trabalhar. Se não quer trabalhar, quer ficar em Anápolis, dá oportunidade para outro. Tem muita gente aqui na Badiana, advogado bom, precisando trabalhar. Não havendo quem... Presidente. Vereador. Desculpa. O vereador. Primeiramente, parabenizar os autores dessa propositura aí, né, desse requerimento, que é de extrema importância para o nosso município, essa valorização dos professores, e em tempo e forma aí, só tomar um certo cuidado na hora de trazer para... Eu acredito que tenha sido um erro de digitação, porque está aqui nessa leitura das matérias do expediente, projeto de lei número 12.356, quando na verdade é 12.326. Para eles não acompanharem, corrigir. Pedir para corrigir, para não correr o risco de ser aprovado aqui e depois chegar lá e eles, entendeu? Vai levar da forma correta. Obrigado, vereador, por ter lembrado aí. Então tá bom, no mais é só isso. Vou acompanhar o pedido do requerimento aí. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Vereadora Camila Borges. Como voto, vereador Ari Alberto. Favorável. Como voto, vereadora Camila Borges. Favorável. Como voto, vereador Nilton Preto. Favorável. Como voto, vereador Plauto Azevedo. Favorável. Como voto, vereador Renato da Autoescola. Favorável. Como voto, vereador Rodrigo Belém. Favorável. Como voto, vereador Neném Trajano. Favorável. Como voto, vereador Vitor Lucas. Favorável. Como voto, vereador Wender Diniz. Favorável. Aprovado.
razão pela qual determino encaminhamento referente ao ofício. Em pauta, declaro encerrado a presente sessão, convidando a realização de sessão ordinária. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrado a presente sessão, convidando a realização de sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, no dia 25 de fevereiro de 2026, horário regimental. Desejo um bom dia a todos.